Leiamos, a partir do verso 1. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostravam-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que for morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciões prostraram-se e o adoraram. Amém? Hoje nós vamos abordar aqui, ou falar um pouco a respeito desse texto de Apocalipse, capítulo 5. Nós sabemos que o livro do Apocalipse, ele é rico, apesar de muitas pessoas terem um certo receio com o livro do Apocalipse, e algumas pessoas dizem que o livro do Apocalipse é cheio de enigmas, né? Mas nós sabemos que a própria palavra Apocalipse significa revelação. Ou seja, o livro do Apocalipse, ele é um livro de revelações. Não há nada oculto aqui. São coisas que Deus quer nos mostrar por meio desse livro. E esse livro foi escrito por João em suas revelações que ele teve quando ele estava preso na ilha de Patmos. E Deus deu uma série de visões para ele, e não só de coisas futuras, que às vezes as pessoas também leem Apocalipse e elas pensam que isso tudo que está escrito no Apocalipse que ainda vai acontecer. Então elas leem o Apocalipse olhando para o futuro. Mas nós lemos no Apocalipse capítulo 1, Jesus disse para João assim: escreve as coisas que foram, as coisas que são e as coisas que ainda hão de acontecer. Ou seja, João não está escrevendo só coisas que ainda iam acontecer, mas coisas que aconteceram, que estavam acontecendo e que ainda iriam acontecer. Logo em seus primeiros capítulos, do capítulo 1 ao 3 do Apocalipse, João ele vai destinar os 3 primeiros capítulos para escrever cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, qual muitos de nós já ouvimos vários sermões sobre essas igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e também para a igreja de Laodiceia. A partir do capítulo 4,
do Apocalipse, João vai começar a ter uma visão. Ele foi levado em espírito e ele está tendo uma visão do céu. E a primeira visão que João tem no capítulo 4 do Apocalipse é a visão de um trono. Logo no início do capítulo 4, que diz assim: depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como um trombeta disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Então João diz que ele vê um trono e João diz que alguém está sentado nesse trono. Esse trono não está vazio, esse trono está ocupado. E esse alguém que João diz que está sentado no trono, João vai tentar dar algumas características de quem é esse alguém que está sentado no trono. Então, João vai descrever esse alguém que está sentado no trono com cores. Então, no capítulo 4, no verso 3, João vai dizer que aquele que estava sentado no trono era semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Então João diz que aquele que estava sentado no trono era semelhante a jaspe e sardônio. Quando nós sabemos que jaspe e sardônio são pedras raras, que são meio avermelhadas. E João diz que aquele que está sentado no trono, ele tem essa característica. Ele carrega essa semelhança de um sardônio e de jaspe. João também vai dizer que em cima do trono havia um arco-íris com a semelhança de cor esmeralda. A cor esmeralda, uma cor mais esverdeada. Então essas são as características que João está dando. Nós sabemos que o arco-íris ele é um sinal que aparece lá em Noé, quando Deus destrói a humanidade. E esse é um sinal de que Deus não iria mais mandar o dilúvio sobre a terra, que Deus iria preservar a sua criação, que Deus não iria mais destruir a sua criação dessa forma. E ali aparece o arco-íris. Mas esse arco-íris aqui ele tem a semelhança de uma esmeralda. E ao redor do trono, João também fala que não havia só um trono, havia outros 24 tronos, os quais estavam sentados 24 anciãos. E aqui não é muito difícil nós decifrarmos esses 24 anciãos, que representa tanto a igreja da antiga aliança quanto a igreja atual, tanto a igreja do Antigo Testamento quanto a igreja atual. Esses 24 anciãos estão representando a igreja do Antigo Testamento e a igreja atual. Eles estão ali assentados no trono. João também vai dizer no capítulo 4 que eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. E deste trono, que havia alguém semelhante a jaspe e sardônio, João vai dizer que saíam trovões, saíam relâmpagos e vozes. Então, nós vemos aqui que a visão de João também não foi uma visão muito agradável, né? A visão de Deus Pai sentado no trono, ela é sempre carregada nas Escrituras, ela sempre traz essas características de a apresentação de Deus de raios, trovões, relâmpagos. E nós sempre batemos na mesma tecla aqui, várias vezes, que isso é a confusão que as pessoas fazem hoje, e talvez por uma ignorância em relação às Escrituras, uma ignorância até mesmo sobre o próprio Deus. Porque nós vemos muitas igrejas, as pessoas dizem assim: eu estou sentindo a presença de Deus. Aí você pensa, mas como eu estou sentindo a presença de Deus? Então elas são tomadas por uma êxtase, elas começam a se arrepiar, elas começam a pular, elas começam a rir, elas começam a fazer coisas dessa natureza, desse tipo. E nós sabemos que a revelação de Deus, quando Deus se apresenta, é algo que traz medo e pavor. Nós vemos isso quando Deus está se apresentando para Moisés lá no monte.
e vai se apresentar também para o povo de Israel, lá no capítulo 19 e 20 de Êxodo. Ali o texto vai nos dizer que quando Deus se apresenta, havia raios, trovões, relâmpagos, o monte estava tremendo, fogo. Tanto é que o povo é tomado de tanto medo que eles falam para Moisés: Moisés, não fale mais Deus conosco, mas fale tu, para que nós não venhamos a morrer. O povo é tomado de medo e pavor quando Deus se apresenta. Então nós vemos aqui uma desconexão, algo totalmente que não bate em relação às experiências atuais e às experiências que os homens do passado tiveram com a revelação de Deus. Talvez esse Deus que eles estão cultuando é outro Deus, porque não pode ser o Deus das Escrituras. Só pode ser outro Deus, porque o Deus das Escrituras, toda vez que nós sentimos a presença dele, nós somos tomados por vergonha, convicção de pecado e medo. Por todas as Escrituras, a revelação de Deus é tomada por medo, por constrangimento e por convicção de pecado. Nós vemos isso lá no início com Adão, quando Adão peca e Deus está passeando no jardim e Adão se esconde de Deus. E Deus está gritando: Adão, Adão, onde você está? E quando Adão se apresenta diante de Deus, Deus fala para Adão: por que você se escondeu, Adão? Ele disse: ouvi os teus passos no jardim e tive medo. Isaías, no capítulo 6, quando ele tem a revelação de Deus assentado no trono, e os serafins, que são seres que não têm pecado, eles estão tampando os seus rostos e tampando os seus pés por causa da santidade de Deus, e eles tampam os seus rostos, e Isaías é tomado por uma convicção de pecado, e ele grita: ai de mim, que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então, esse Deus que as pessoas cultuam hoje não pode ser o Deus das Escrituras. É um Deus totalmente diferente. Então, João, ele vê que do trono saem raios, vozes, trovões. E diante dele estava acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Os números em Apocalipse, ele tem um simbolismo. Ele representa algo, e o número 7 ele tem uma posição eminente entre os números sagrados das Escrituras, que está associado com algo completo. O número 7. Então, quando diz os 7 Espíritos de Deus, não é que Deus tem 7 Espíritos diferentes. Está falando da plenitude do Espírito de Deus. Então, diante dele estavam os 7 Espíritos, e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como cristal. Nós estamos pensando, ora, o que isso significa? Havia algo parecido com um mar de vidro como cristal. Aí nós vamos ler Apocalipse capítulo 15, verso de número 2. Olha o que nos diz Apocalipse capítulo 15, verso 2. Ou melhor, vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos, com 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam as harpas que lhe haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Então esse mar semelhante a cristal que João está vendo, ele aparece novamente aqui em Apocalipse 15, com aqueles que venceram a besta, e está dizendo que eles estão cantando, e esse mar aqui no capítulo 15, ele é misturado com fogo.
E do lado desse mar está aqueles que venceram a besta e eles estão cantando um cântico de Moisés. Isso aqui nós vamos ver lá em Êxodo também, no capítulo de número 15. Quando o povo atravessa o Mar Vermelho, Deus derrota os seus inimigos. Deus está destruindo o seu inimigo, está libertando o povo da escravidão do Egito e está levando eles para uma terra onde Deus iria habitar no meio deles. E aqui eles estão celebrando a sua vitória, porque Deus venceu os seus inimigos. Porque Deus venceu as outras nações. Esse mar aqui, ele traz a ideia da ira de Deus sobre os inimigos, sobre as outras nações que não querem se converter, que não querem reconhecer o seu senhorio. Então é isso que João está vendo aqui no capítulo 4 de Apocalipse. É isso que esse texto nos representa. E o João vai continuar a sua visão. Ele vai dizer assim que no centro e ao redor do trono haviam 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia como um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto de um homem, o quarto parecia como uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas, dia e noite, e repetem sem cessar: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que era e que há de vir. Esses seres viventes que estão aqui diante do trono e são cheios de olhos, e cada um havia um rosto diferente, um com o rosto de um leão, outro com o rosto de um homem, outro com o rosto de um boi, outro com o rosto de uma águia, e alguns deles vão achar algumas características aqui, vão dizer que parece com os serafins que Isaías vê lá no capítulo 6, mas isso aqui nos remete a outra ideia, esses seres viventes. Esses seres viventes representam toda a criação de Deus. A criação de Deus em sua totalidade. Os homens e os animais. E toda a criação de Deus está louvando a Ele sem cessar. É o salmista que vai nos dizer no capítulo 19 que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e um dia faz alusão a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Ou seja, a criação de Deus, ela o adora. E parece aqui que a criação de Deus, no princípio, ela está adorando a Deus, junto com os anciãos, e o texto vai continuar assim no verso 9 do capítulo 4. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e o adoram, aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Toda a criação de Deus aqui, tanto esses seres viventes que representam a criação de Deus, quanto os anciãos, estão adorando, dando honra e glória a Deus, porque Ele é o Deus da criação, porque Ele é o Deus que trouxe as coisas às existências, e tudo existe pela sua vontade e pelo seu beneplácito. Eles estão adorando a Deus porque Deus é o Deus da criação. E toda vez que eu falo do Deus da criação, eu lembro de Paulo falando no capítulo 4 de Romanos, quando ele está falando da fé do apóstolo de Abraão, melhor dizendo, e ele diz assim que Abraão cria no Deus que dava vida aos mortos e que chamava à existência as coisas que não existem como se já fossem. Abraão, ele tinha essa fé no Deus que chamava as coisas à existência como se já fossem, e toda a criação de Deus está o adorando, porque Deus, ele é o Deus do Gênesis. Porque Deus, ele é o Deus do princípio. E lá em Gênesis, quando Deus está concluindo a sua criação, o texto vai nos dizer assim que Deus viu que tudo que ele criou era bom. Tudo que Deus havia criado no princípio era bom e era perfeito.
Não havia pecado, não havia maldição, não havia doenças, não havia praga, não havia choro, não havia lágrima, não havia dor. E a criação está adorando a Deus por isso. Porque Deus, ele traz essas coisas à existência. E isso é uma da razão da nossa fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele vai dizer que pela fé nós cremos que as coisas veio a existir pela palavra de Deus. A razão da nossa fé também é que Deus, ele é o Deus do Gênesis. Porque Deus, ele é o Deus da criação. E toda a sua criação está adorando a Deus por isso. Porque tudo que ele criou é bom. Mas um dia o homem vai se rebelar contra Deus. E toda essa criação de Deus, ela vai ser afetada pelo pecado. E a sentença vai ser dada quando Deus diz para Adão: Adão, maldita é a terra por tua causa. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer que até a criação de Deus geme como se estivesse com dores de parto. Porque ela foi afetada por essa maldição. Ela agora está produzindo espinhos e abrolhos. Ela está gemendo com dores de parto. E assim como nós, ou melhor, ela está na expectativa da regeneração dos filhos de Deus. A criação também geme. É por isso que nós vemos as pragas, a dor, as doenças, os desastres naturais. Isso tudo é consequência do pecado. Às vezes as pessoas olham para as maldições do coronavírus e eles dizem assim: nós estamos nos fins dos tempos. Jesus está voltando. Ora, os últimos dias não começou ontem, não começou há 3 meses atrás, nem 5 meses atrás com a vinda do coronavírus. Os últimos dias se iniciou lá no dia de Pentecostes. Pedro anuncia os últimos dias, hoje se inicia os últimos dias. Com o nascimento, ou melhor, com o nascimento de Cristo. Ali está se iniciando os últimos dias. A criação, ela foi afetada pela maldição. E parece que essa adoração ela cessa um pouco quando acaba o capítulo 4, na visão de João. E ele inicia o capítulo 5, dizendo assim que ele vê um livro na mão daquele que está sentado no trono. Um livro em forma de um rolo. Geralmente os rolos, os pergaminhos antigos, eles eram escritos por dentro. Mas João fala que na visão, esse livro ele está escrito por dentro e por fora. E João vai dizer que esse livro ele está fechado e ele está selado com 7 selos. E um anjo poderoso está clamando: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? E está dizendo que não foi achado ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, nem sequer olhar para ele. O que contém nesse livro que ninguém pode abrir? Ninguém na criação pode abrir esse livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém for achado digno de abrir o livro e romper os seus selos. E o texto, no capítulo 5, no verso 4, vai dizer que João chorava muito, porque não havia ninguém digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. João estava chorando desesperadamente, porque não havia ninguém digno de abrir esse livro e nem de olhar para ele. O que continha nesse livro? Esse livro continha as promessas de Deus, os decretos de Deus, as promessas de Deus, as promessas que ele faz a Abraão, Isaac e a Jacó.
As promessas até mesmo que ele faz para a mulher lá em Gênesis. As promessas que ele faz a Davi. E João está falando que não há ninguém digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. E João está chorando até que um dos anciãos diz para João: não chore, João. Não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E João cessa, o choro de João cessa. Porque João está chorando, porque se não há ninguém digno de abrir o livro, então as promessas de Deus não haviam se cumprido. Mas quando um dos anciãos diz para João não chorar, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, o choro dele cessa, porque ele vê que realmente as promessas que Deus havia prometido se cumpriram. E quando ele fala o leão de Judá, ele está falando a respeito das promessas que Deus havia, ou melhor, da bênção que Deus havia, que Jacó havia derramado sobre o seu filho Judá, lá em Gênesis, no capítulo 49. Quando Jacó está abençoando o seu filho e ele diz que Judá é um leãozinho. O cetro não se apartará da sua casa até que venha aquele a quem a ele pertence. E ele, quando ele vir, todas as nações se dobrarão diante dele e reconhecerão o seu senhorio. Judá era o leãozinho, mas Cristo era o leão da tribo de Judá, aquele a quem pertencia o cetro da justiça, o bastão que rege as nações. Pertence ao leão da tribo de Judá, que é Cristo. Quando está falando que Cristo é a raiz de Davi, ele é o filho que Deus havia prometido a Davi, lá em Samuel, no capítulo 7. Que Davi diz: Senhor, eu vou construir uma casa para você. E Deus diz para Davi: você vai construir uma casa para mim? Eu vou construir uma casa para você. E o filho que vai nascer de você, vai construir uma casa para mim. E eu construirei um reino eterno com ele. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. E é claro que Deus não estava falando de Salomão. Salomão ali era só uma representação. Que essa promessa se cumpre com a vinda de Cristo. Cristo era aquele que assumiria o trono de Davi. Cristo era aquele que regeria as nações, que o seu reino seria eterno. Então, outra coisa aqui, as pessoas ficam esperando: mas quando Cristo voltar na segunda vinda, então o reino de Cristo vai ser estabelecido. O reino de Cristo já foi estabelecido. O pastor já leu aqui no começo que Jesus ele nos manda ir pregar a mensagem do reino, porque o reino está entre vós. Porque Cristo é o filho de Davi, aquele que assumiria o trono, porque ele é o leão de Judá, aquele a quem pertence o bastão que rege as nações. Pertence a Cristo. E logo em João no capítulo 5 ele vai continuar. Ele vai dizer que ele é a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Depois João vai falar: depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé. Vamos ler de novo, verso 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. João vai falar que depois disso ele viu um cordeiro. E esse cordeiro é com aparência de quem estava morto. E esse cordeiro estava em pé. É complexo, né? Cordeiro morto em pé. João vai dizer assim que esse cordeiro que estava morto, estava em pé. Ele estava cercado pelos seres viventes e pelos anciãos, e ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. Nós lembramos, quando fala de cordeiro,
Nós lembramos de João Batista, quando João vê Jesus, lá no capítulo 1 de João, no verso 29, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no versículo 23 do capítulo 1 de João, os fariseus, algumas pessoas estão perguntando para João quem ele era, e João diz assim: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu sou apenas a voz que clama no deserto. E a voz que clama no deserto, ela está nos levando a Isaías 40, a qual, quando Isaías está profetizando a respeito da voz que clama no deserto, que endireitaria o caminho do Senhor, ele está falando que essa voz que clama no deserto, ele seria apenas um arauto. Um arauto era alguém que ia diante do rei e estava proclamando a vinda do rei. O rei estava vindo para destruir os outros reinos e libertar o seu povo. E é isso que João está anunciando. É por isso que João ele diz para os fariseus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É por isso que João diz assim, que este homem que é maior do que ele, que está vindo após ele, era maior, e esse homem iria batizar com o Espírito Santo e com fogo, e ele tinha na mão uma pá, ele ia limpar toda a sua eira, juntar o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo que nunca se apaga, porque este rei que João está anunciando, que está vindo com seu reino, ele vem para trazer salvação e juízo. Esse rei, ele vem salvar os seus, aqueles que se dobram diante dele, aqueles que reconhecem o seu senhorio, e vem destruir todos aqueles que não querem reconhecê-lo como Senhor e Rei. Ele vem destruir os seus inimigos. É por isso que Jesus disse: eu não vim condenar o mundo, eu vim para salvá-los. Todos aqueles que creem em mim serão salvos. Mas aqueles que não creem em mim já estão condenados. Já estão condenados. Então, a cruz de Cristo, ela não está desassociada do reino. Às vezes nós pensamos assim: Cristo, coitado de Cristo, morreu na cruz. Coitadinho de Cristo, Cristo é um coitado, estava morrendo lá por nós. Irmãos, na cruz, Cristo estava vencendo os inimigos. Paulo vai dizer em Colossenses, no capítulo 2, no verso 15, que ele despojou os principados e as potestades na cruz e os expôs à vergonha e ao desprezo. E a linguagem que João está usando ali é uma linguagem de guerra sobre os inimigos, de vitória sobre os inimigos, quando o rei ia para a batalha e vencia os seus inimigos e envergonhavam eles. Na cruz, Cristo está obtendo vitória. Jesus, ele disse assim: quando eu for levantado, eu atrairei muitos a mim. Ele estava falando da sua morte na cruz. Na cruz, Cristo está sendo vitorioso. Cristo está vencendo os nossos inimigos. E é isso que João está vendo aqui, o Cordeiro. O Cordeiro como se estivesse morto, mas ele está em pé e ele tem 7 chifres. O chifre na Bíblia representa poder, domínio. Ele é um cordeiro, mas ele não é um cordeiro perdedor, vamos se dizer assim. Ele é um cordeiro rei, um cordeiro vitorioso. Ele tem 7 chifres e ele tem 7 Espíritos de Deus, que nós já falamos, que os 7 Espíritos de Deus remete à plenitude do Espírito, e ele está dizendo que esse Espírito está indo por toda a terra. E como é que o Espírito de Deus está indo por toda a terra? Através da pregação do Evangelho, da pregação do Reino. Ele está indo, convencendo as nações e os homens dos seus pecados, da justiça e do juízo. É por isso que Jesus ele diz assim para os seus discípulos, depois da sua ascensão: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Portanto, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E lá em Atos, no capítulo 1, no verso 8, Jesus diz: e vocês, portanto, agora vocês serão, quando descer o poder do alto sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, Samaria e nos confins da terra.
Quando o Espírito descer sobre vocês, vocês iriam para as nações, iriam para todo canto, por os confins da terra, pregar o Evangelho. É assim que o Espírito de Deus está indo por toda a terra. Convencendo as nações, convencendo os homens. Convencendo do quê? Da boa notícia, das boas novas. Um tempo atrás, eu estava conversando com um pastor e ele estava pregando o Evangelho para mim, que ele sempre prega o Evangelho para mim, e ele estava dizendo assim para mim: ô Rive, uma coisa nova aconteceu na cruz, uma coisa nova, extraordinária aconteceu na cruz. E eu falei: o que, pastor? E ele disse: um rei se levantou. Um rei se levantou. E a partir desse rei, agora, ele está nos convidando para nós se arrepender dos nossos pecados, entrar neste reino, e depois que nós entrarmos neste reino, nós irmos e pregarmos o Evangelho para todo mundo. É por isso que ele diz para Pedro: e as portas do inferno não prevalecerão. A igreja não está na defesa. Nessa guerra, a igreja está no ataque. Paulo usa a expressão de uma guerra quando ele diz que nós devemos nos revestir das armaduras espirituais. Porque nós estamos numa guerra e a igreja, como muitos pensam, a igreja não está na retranca, a igreja está no ataque, ela está pregando o Evangelho. E as portas do inferno não vão prevalecer. Quando nós pregarmos o Evangelho, as pessoas que estão no reino das trevas serão transportados para o reino da luz. Serão trazidas para este reino. É isso que João está vendo no capítulo 5. E João vai continuar, ele diz assim, que ao recebê-lo, ou melhor, verso 7, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa, taças de ouro, de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Isso aqui parece um culto. Eles estão com harpas na mão, os seres viventes, os anciãos, estão com harpas na mão. Eles estão com taças de incenso, que são as orações dos santos. Eles vão cantar. Nesse culto tem oração dos santos. E nesse culto tem as boas novas. Um cântico novo é as boas novas, a boa notícia. E eles estão cantando assim: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu constituíste reino, sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ele está falando que através da morte de Cristo, através da morte dele, ele com seu sangue, ele estava comprando para Deus. E esse preço é um preço de sangue. Ele estava comprando gente de toda tribo, língua, povo e nação. E ele agora estava constituindo povos de reinos e sacerdotes que reinariam sobre a terra. O reino de Deus já está presente. É por isso que Paulo diz lá em Efésios no capítulo 2, nós em Cristo estamos reinando com Ele, ou melhor, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Porque Cristo já reina. E nós estamos reinando sobre a terra. E a partir de Cristo, nós fomos feitos nações, propriedades dele, sacerdotes e reis que governariam sobre essa terra. E eles vão concluir o texto com milhares e milhares e milhões de anjos que rodeavam o trono. E os seres viventes e os anciões estavam cantando: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, diziam: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Lembra que nós falamos no capítulo 4? A criação está adorando a Deus porque Ele criou todas as coisas. E essa criação foi amaldiçoada por causa do pecado. E agora
eles estão celebrando, os anjos estão celebrando, a criação de Deus, tanto aqui estão no céu, na terra, debaixo da terra, todos estão celebrando a Deus, porque não só os homens, de todas as nações, povos e línguas, mas toda a criação de Deus foi redimida. E a partir de Cristo agora Ele está construindo uma nova criação. E toda a criação dele está louvando, tanto o Cordeiro como aquele que está sentado no trono. A eles pertencem a honra, a glória e o poder. E os 4 seres viventes disseram amém, e os anciões prostraram-se e o adoraram. E a igreja diz amém. Louvado seja Deus.